Fala galera, tudo bem? Vamos que vamos para mais uma correção do Nasdaq, né? Hoje, galera, é o dia 30/6/2026. Vamos ver aqui a junção dos tempos gráficos, o TGM. Pessoal, eu estou começando a fazer umas correções, sendo que toda a correção que eu estou fazendo, eu estou botando em pauta, né, alguns assuntos, e esse assunto vai ser um assunto da minha apostila, né? Vamos lá, o que eu vou mostrar para vocês? Aqui foi às 10h30 da manhã, a abertura do índice Dow Jones. Esse candle aqui de força, né, do Nasdaq. Esse candle aqui das 10h30. Então, assim, o que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar a força do TGM, que é a junção dos tempos gráficos que eu opero, né? Que é o H4, tendência principal de alta, H1, que confirma a continuação da tendência, o M15 apresenta o gatilho operacional e o M5 oferece a entrada com melhor relação risco-retorno, né? E aqui a gente está no M5. E eu vou mostrar para você os quatro tempos gráficos, né? M5, M15, H1 e H4. Vamos lá. Vou mostrar aqui no H4. Cadê? Sumiu aqui. H4. Olha só. Aqui foi a entradinha, né? Mais ou menos aqui. Aqui a gente está no H4, mas a entrada foi no M5, né? Mas é a junção, como eu falei para vocês. Então, assim, note-se que no H4 ele vem desde a abertura, né? Ele vem fazendo uma força compradora. Olha esse candle aqui. Ele mostrou força compradora total. Ele veio aqui embaixo, ele desceu aqui. Depois ele fez essa sombra compradora mostrando a tendência maior, a força de alta. Sendo que aqui, já vamos logo aqui para cima, galera. Aqui ele subiu a madrugada toda, né? Ele veio subindo, chegou aqui, ele deu essa pancadinha e depois ele subiu de novo, força total, isso no H4. Faz um pullback na média de 200, essa aqui é a média de 200. Ele ancorou na média de 200 no pullback e depois ele deu esse pancadão para cima. Sendo que aqui, galera, é exatamente a hora que eu opero, que é às 10h30, né? Então, assim, exatamente aqui foi onde ele fez o pullbackzinho em cima da média. Ele foi, voltou, deixa eu botar aqui no preto, né? Pera aí. Ele veio aqui, ó, subiu, né? Ele rompeu essa média de 200 forte, voltou para fazer o teste, confirmou a tendência dele de alta. Então, o que a gente faz aqui, ó? Isso eu vou mostrar a junção dos tempos gráficos. Pega aqui, ó. Geralmente eu pego aqui ou pega mais em cima, isso daí é critério da pessoa. Peguei aqui, ó. Pô, mas isso daqui eu estou no H4 e eu vou descer o tempo gráfico para vocês verem. Isso daqui é depois do pullback. Agora vamos para o H1. Você vê que no H1 ficou em cima desse suportezinho. O que ele fez aqui? Ele veio na média de 200 também dos 60 minutos. Pode ver que ele ancorou nela. Ele fez um falso rompimentozinho e depois o que ele fez? Olha esse candle de força. Ele fez esse candlezão de força aqui, mostrando a predominância dos compradores. Vamos lá. Ele fez basicamente a mesma coisa do H4. Aí vamos descer um tempo gráfico, vamos para 15 minutos. No 15 minutos, olha onde ele ficou. Ele ficou em cima dessa resistênciazinha aqui. Aqui tem um topinho, né? Então foi aonde a entradinha aconteceu, nesse topinho aqui. Então, assim, aqui embaixo ele falhou um fundozinho e você vê
que a média de 20 junto com a média de 50, elas estão totalmente ascendentes, totalmente para cima, e aqui embaixo a média de 200 a mesma coisa, ela está totalmente para cima, mostrando a força compradora, né? Isso daí no M15. Agora vamos para o M5. No M5 que tá o canal. Vamos lá, peraí. M5. Vamos para o M5. Olha só. Isso daí eu mostrei no H4, eu vim descendo. Olha onde ficou aqui no M5, a entradinha. Ficou acima do topo. Aí os outros, pô, chega no topo, geralmente a gente vai vender, não vai comprar. Peraí. Não, negativo. Depende da confluência, depende, é um misto de coisas, é o que eu sempre falo. Por quê? Vamos lá. Aqui em si, beleza, pô, Fabrício, aqui tem esse primeiro topinho, tem esse segundo topinho. Então chegar aqui eu vou vender. É lógico que não. Por que você não vai vender? Gente, esse daqui é o candle de 10,5. Olha esse candle de força. Olha a força compradora praticamente engolindo essa tendência aqui toda de baixa. Um único candle praticamente engoliu tudo. Entende-se? Então assim, o que a gente faz aqui? Opa, aqui a predominância é a força compradora. Por isso, o que a gente faz? A gente, quando abre aqui, né? Quando ele vem aqui, a gente vê que ele fez essa força aqui toda, o que a gente faz? Vamos lá, ó, vou voltar lá, vou botar aqui para vocês entenderem. Volta lá no H4. Aí fala assim, caraca, tá no H4, mas olha o que aconteceu no H4. Ele tá em cima, olha a confluência, ele tá em cima de uma média de 200, a média de 200, ela tá servindo de suporte. Ele vem a noite toda subindo, a noite toda os compradores predominando. Chega aqui, ele rompe essa média de 200, depois rompe a média de 50. O que ele faz? Ele perde a força. Aí ele volta para testar a média de 200, que era resistência, vira suporte, e depois ele panca, fazendo um pivôzinho, um Nzinho, né, que a gente chama, fazendo um pivôzinho. Aí o que acontece daqui? H4, beleza. Daí é muito rápido o que a gente faz. Quando você treina, você faz as coisas muito rápido, galera. Aí do H4, porra, vou descer pro H1. Pum. Opa, caraca, do H1 ele fez a mesma coisa. Ele veio, testou a média de 200, fez um falso rompimento, depois ele subiu. Pô, beleza. Vamos lá para o M15. Isso daí eu estou mostrando para vocês o TGM, o tempo gráfico maior. Vamos lá para o M15. Caraca, no M15 um único candle fez o engolfão. Ele engolfou todos esses candles. Pô, agora vamos ver o nosso gatilho. Vamos ver qual é agora do M5. E isso eu mostrei para vocês antes, vou mostrar de novo. Média de 50 ascendente, média de 20 ascendente, e a média de 200 ascendente. Pô, Fabrício, que é ascendente? Apontada para cima, pô. M15, volto lá. Mas no H1 não tá. Ela tá flat, pô. Quando ela tá flat, ela meio que tá neutra aqui. Ela tá servindo de suporte. Ele bateu no suporte e voltou. Pô, vamos... Mas olha só, outra coisa. Você olha aqui a média de 20... e a média de 50, o que ela está fazendo? Elas estão totalmente apontadas para cima, pô, me dando uma confluência maior, pô, ela está me dando, como que eu posso dizer? Ela está me dando mais um amparo para me mostrar que a força predominante é a força compradora. Pô, vamos lá no H4, Fabrício, vamos lá no H4, a gente olha aqui no H4, caraca, é mesmo, a média de 200 ela está servindo de suporte. Então, beleza, vamos lá, no M5 da onde saem nossas entradas. Vou mostrar para vocês aqui, deixa eu apagar isso daqui, ou então vou botar até aqui para o lado. Eu vou mostrar aqui essa questão de topo, que nem sempre no topo a gente vai chegar aqui no topo e vai vender, foi o que eu mostrei para vocês. Vamos lá então. Aqui, esse candle das 10,5, que é a abertura do Dow Jones,
ele fez essa força compradora. Aí o que você faz? Opa, predominância compradora. Mas é o primeiro candle de 10,5. Ele pode bater lá, Fabrício, como você fala, chegar aqui, eu compro aqui, ele pega e volta tudo na minha cara, me stop e depois sobe, fazendo a varredura. Real, pô, ele pode fazer, mas aí, como você já está sagaz, você não vai comprar nesse candle de 10,5. O que você vai fazer? Você sabe que aqui tem uma resistênciazinha, que são 2 topinhos. Então, o que você vai fazer? Opa, vou ver o que ele vai fazer no candle de 10,35. O que o candle de 10,35 ele fez? Ele foi lá em cima, voltou, os vendedores tentaram, o que ele fez? Não deu em nada, ficou parado. Aí no candle das 10h40, né? 10h40, o que ele fez? Ele veio aqui embaixo, nessa resistência, que agora ela foi rompida e virou suporte. Ele vem aqui na resistência. O que ele fez? Vamos lá. Vou praticamente desenhar para vocês. Ele foi lá em cima, esse candle das 10h35, voltou para testar o que era resistência, virou suporte, e depois ele voltou. O que ele fez aqui? Ele fez um pivôzinho de alta, portanto que depois ele deu continuidade, voltou, foi lá em cima, testou 50% e subiu, pô. Então o que eu faço aqui? Pô, Fabrício, tá, mas o que eu faço aqui? Vamos lá, galera, vou retornar e mostrar para vocês. Como aqui é um topinho, o que eu vou fazer aqui? Venho aqui no candle das 10h35, olhei, porra, aqui a força predominante é compradora, mas não fiz nada. Eu falo sempre para vocês, eu não costumo fazer nada no candle das 10h30. Eu costumo ver o que o mercado está me dizendo, que foi o que eu falo ali, o Nasdaq, ele pode fazer varredura, só que pode observar isso, quando tem uma resistênciazinha, o Nasdaq ele volta para testar, faz esse pivôzinho e depois ele sobe. Isso daí ele faz isso direto. Então o que a gente faz? Compra nesse candle aqui. Que é isso, Fabrício? Só compra agressiva? Compra nesse candle aqui. Quando ele volta aqui eu já compro. Quando ele vem aqui, ele testa essa resistência, eu já compro. Mas por que você compra? Porque eu tenho a confluência de todos os outros tempos gráficos maiores, começando no H4, que ele fez aquele pullback no suporte, que é uma média de 200 do H4. Se do M5 a média de 200 já é muito forte, imagina do H4. Ele fez aquele pivô, aquele suporte, o que você quiser falar, mas ele fez aquele movimento lindo. Então o que eu faço aqui? Chega aqui, eu já fico bem alerta. Aí, pô, Fabrício, você compra aqui? Não compra aqui. Mas chegou aqui, eu já comprei. Aí o que eu faço? Eu compro aqui, boto meu stop aqui, né? Boto meu stop abaixo do mesmo candle e deixa ele ser feliz. Deixa ele ser feliz. Vamos botar onde eu faço minha parcial. Aqui, eu boto mais ou menos aqui. Faço minha primeira parcial aqui mesmo, nesse topinho, porque aqui eu já, como é que se diz? Eu começo a ver a minha projeção do meu trader pela, como é que se diz? Pela FIBO. Então o que eu faço? Ou eu boto eu faço minha projeção ou nesse topinho aqui, ou eu faço nesse topinho aqui. Para mim é indiferente. Isso daí na hora eu vejo. Então, eu quero nesse daqui. Então, beleza. Eu faço nesse segundo, tem o primeiro, né? Essa primeira linha aqui, vou mostrar para vocês. Desse candle, que é o candle do topinho. Eu boto aqui, Vamos botar que eu vou botar a minha projeção aqui. Então, vamos lá. Tem o primeiro, não boto, que o primeiro fica muito próximo. Eu boto no segundo. O segundo, eu bato então minha parcial aqui, Minha parcial, ela é batida mais ou menos aqui, aonde está esse candle aqui, e depois eu
bati a parcial aqui, boto stop no 0, protejo e depois a minha outra projeção é aqui. Ela vai ficar aqui, exatamente aqui. Aí o que eu faço? Ah, Fabrício, aqui você vai sair? Não sei. Se eu não sair aqui, o que eu faço? Eu vou protegendo o trader. Pô. Então o que eu fiz? Mostrando para vocês na prática. Bati a minha parcial aqui, meu stop que estava abaixo desse candle, eu boto, depois que ele faz aquele movimento todo, eu boto ele aqui e venho protegendo. Por quê? Ele vai fazer esse movimento aqui de 50%, como esse movimento de 50% é 50% de FIBO. Aí o que eu faço? Eu projeto a FIBO desse movimento forte, porque aqui é uma resistência, né, que virou suporte, então aqui virou uma zona forte. Então o que eu faço? Eu bato uma FIBO desse topinho aqui para esse fundo aqui. Então onde ele trava? Ele trava exatamente aqui nessa bolinha aqui. Aqui é 50% de FIBO. Então depois que ele travou ali, o que eu faço? Boto o meu stopzinho para o 0 e vou protegendo. Ele vai subindo. O que eu fiz aqui então? Ó, bati minha parcial, meu stop está aqui. Olha onde eu bati minha parcial. Pô, eu botei aqui, dei minha entrada aqui, eu fiz ali 2 para 1. Tá ruim não, tá bom, 2 para 1. Então o que eu fiz? Depois que ele veio aqui, que eu vi que ele tem confluência com 50% de FIBO, mais ancorado na média de 200 não, última forma, na média de 20, eu vou escorando ele. Escoro ele aqui e depois eu deixo o trade andar, só botando o meu stop. Boto o meu stop para cá, depois eu boto o meu stop para cá, depois eu boto para cá. Tiver que sair ali em cima, eu saio. Se não tiver que sair, eu vou protegendo meu stop até o trader me tirar. E é isso, minha rapaziada. Mostrando para vocês o TGM, tempo gráfico maior, na projeção de... Mostrei projeção de FIBO, mostrei tudo. Então eu quero que assim, eu quero mostrar para vocês a fusão, né, de todos os tempos gráficos maiores, mostrando a tendência forte, a tendência predominante, mostrando que o tempo gráfico maior, ele que predomina, as médias móveis maiores que predomina. Então assim, quando a gente fala em confluência, é porque a gente mostra todos os tempos gráficos em uma junção que a gente pega a entrada no tempo gráfico menor, porém ele não está no tempo gráfico menor. A gente está operando um tempo gráfico maior, mas o gatilho é no tempo gráfico menor. Rapaziada, espero ter ajudado e é isso. Vamos que vamos, mais um videozinho pro canal. E é isso.